Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora revisar o que a gente viu até agora, afinal daqui a pouco vocês têm prova, né? Então eu separei aqui uma aula de revisão, justamente para esta prova e também porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Então já viu daquele jeito. Então as características do carbono e da formação de cadeias são, na verdade, obedecem esses postulados aqui que o Kekulé desenvolveu lá, escreveu e tal, para meio que deixar algumas regras, né? Então o primeiro postulado lá dele vai dizer que o carbono faz 4 ligações, né? Então isso é bem fácil da gente perceber e lembrar, né? Afinal, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, tal, faz umas hibridizações e pá, e dele consegue fazer 4 ligações. No caso, né, se forem as 4 ligações simples, aí a gente representa assim, né, o carbono vai ser um tetraedro. Se tiver uma ligação dupla, a gente representa assim, né, que deu carbono é um triângulo. E se tiver uma ligação tripla ou de 2 ligações duplas, é assim, né? Ele é uma linha, né? A estrutura, o formato dele é linear. Então, o carbono faz 4 ligações. Essas ligações são equivalentes. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, né? Se eu pegar um composto insaturado, né? Hoje em dia a gente sabe que na verdade não é bem assim, né? Mas o Kekulé falava que a gente pode mudar aqui as posições das ligações e tal, que elas vão continuar tendo as mesmas características, né? Isso de um certo ponto é verdade, altera a molécula lá, enfim. E o carbono se liga a outros carbonos para formar cadeias, né? Vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo bem legal lá na plataforma do Vimeo que exemplifica essas ligações entre carbonos, né? E normalmente a gente vai completando as 4 ligações com hidrogênios, né? Vai colocando hidrogênio lá nos carbonos até fechar 4 ligações para todo mundo. Isso aqui são os 3 postulados principais, né, para você formar lá as cadeias carbônicas, beleza? No caso, os carbonos têm uma classificação, né? A gente aprendeu que o carbono que se liga a no máximo um outro átomo de carbono é um carbono primário. Então, se eu pegar aqui a molécula do etanol, a gente tem 2 carbonos primários, né, porque cada um deles está se ligando a um outro átomo de carbono. Se a gente pegar a molécula do ácido metanóico, que é aquele ácido que tem na formiga e tal, que gera coceira e irritação na pele, ele também é um carbono primário, né, que não está ligado a nenhum carbono, mas carbono primário é um átomo de carbono ligado a no máximo, né, um outro átomo de carbono, enfim. Carbono secundário, daí, né, só seguir a lógica, vai ser aquele carbono que se liga a 2 outros átomos de carbono. Então, no caso do isopropanol, a gente tem um carbono secundário aqui no meio, que está ligado a 2 átomos de carbono. E vai seguindo a lógica, né? O carbono terciário é aquele que se liga a 3 átomos de carbono. Aqui eu vou usar essa ligação dupla no meu exemplo, né? Para mostrar que, mesmo fazendo dupla, ele é terciário, porque ele está ligado a 3 átomos de carbono, né? 2 por ligação simples e 1 por ligação dupla, beleza? E o carbono quaternário é aquele que se liga a 4 outros átomos de carbono, né? Esse daqui é bem estável, né? Já se liga ali a átomos de carbono, então ele fica mais estável que os carbonos primários, por exemplo, né? Aqui minha fórmula ficou esdrúxula demais, né? Vocês vão me desculpar, mas esse carbono aqui é quaternário, tá? Porque tá ligado a 4 outros átomos de carbono. Esses são conceitos que, cara, parece assim, tipo, básico, e de fato é básico, mas são peças que são fundamentais, assim, né, na estruturação dos conhecimentos em química orgânica, que, porra, você vai estudar várias outras áreas aí, né, aqui nas minhas aulas, normalmente eu trago temas relacionados a fármacos, né, ou a área de saúde, ou a efeitos biológicos, né, e tal, e realmente, né, nessa área você tem que ter conhecimentos de química orgânica para
pelo menos saber, né, do que está sendo dito ali nos compostos orgânicos e tal. Beleza? Então essa classificação aqui, easy, né, só lembrar, só saber os conceitos aí que são autoexplicativos. Então aqui eu tenho duas estruturas. Aqui a gente tem a adrenalina, forma estrutural da adrenalina, e aqui acho que é de um medicamento, não lembro, acho que é de um princípio ativo de algum medicamento que eu não lembro qual é, né? Mas quando você olha essas cadeias carbônicas, você já vai reconhecendo formas, né, que são bem características assim, né, que tem nos desenhos e tal, vai ficando legal a brincadeira. Então a gente pode observar aqui carbono terciário, aqui só tem um, né? Os outros carbonos secundários aqui que eu estou marcando com um xizinho. Aqui tem um secundário, aqui, não, esse aqui não. Isso. Carbono primário, vou representar com o triângulozinho aqui, ó. Esse e esse, né? E não tem carbono quaternário aqui nessa estrutura. Esse carbono quaternário não é muito comum de ver, né? Só se a molécula já for um pouco maior, tal. Beleza? Então você pode analisar aí nesse tempo de aula e de estudo, faça essa classificação aí para esse outro composto, beleza? E por fim a classificação de cadeias, né? Essa daqui também são características que a gente usa para dividir as cadeias carbônicas, porque é muita coisa, né, gente? Velho, é tipo milhares de compostos orgânicos que a gente já conhece. Então, a gente precisa dividir eles de acordo com o que eles podem ter em comum. Então, a cadeia pode ser aberta ou fechada, né? As ligações entre carbonos podem ser simples, cadeia saturada, ou pode ter uma dupla ou uma tripla entre carbonos, insaturada. Que mais? Pode só ter carbono primário e secundário, cadeia normal. Caso tenha um carbono terciário ou quaternário, aí a gente diz que a cadeia é ramificada. Certo? E também quanto à presença de heteroátomo, né? Se tiver enxofre, oxigênio ou nitrogênio entre carbonos, a cadeia é heterogênea. E se não tiver, aí é homogênea. Meu Deus, homogênea. Certo? De boa, né? É uma classificação que tem que decorar, não tem o que fazer, mas ela também é bem autoexplicativa, assim, quando você decora, principalmente o termo insaturação, né, que é dupla ou tripla, daí isso aqui fica super tipo, óbvio que é isso, né? E o homogêneo e heterogêneo você tem que lembrar sempre dos heteroátomos, que é o enxofre, oxigênio e nitrogênio, né, entre carbonos. Cadeia fechada, daí a gente pode dividir entre a cadeia aromática e as que não são aromáticas, que a galera chama de alicíclica, alicíclica. Qualquer cadeia que não seja aromática. Dentro da cadeia aromática, lembra sempre do benzeno, né? É super importante. Tem ligações duplas conjugadas, né? Que é quando pula uma para outra, né? Fica em ressonância. Enfim, isso aqui é bem importante também. Mas não tem só ele que é aromático, certo? Então, se a gente olha, por exemplo, aqui, né? A gente tem aqui um neurotransmissor, a colina, o nome dela, né? A gente tem uma cadeia aberta, certo? Temos cadeia saturada, que só tem ligação simples entre carbonos. Essa cadeia é normal, porque só tem carbono primário e secundário, e ela é heterogênea, porque ela tem, além do oxigênio entre carbonos, tem esse nitrogênio aqui, certo? Então, de boa, né, de fazer a classificação. Aqui a gente tem o limoneno, e o limoneno tem uma particularidade, que ele tem não só ele, né, mas assim, ele tem uma cadeia fechada aqui, né, e também tem partes abertas aqui de cadeia. A gente pode dizer que a cadeia principal dele é fechada, mas a galera diz que quando tem uma parte aberta assim na cadeia, uma outra parte fechada, a gente já pode dizer que ela é uma cadeia mista, certo? A gente vai aprender que no composto orgânico tem a cadeia principal e daí a gente pode ter as ramificações, os radicais, né? Daí a gente vai dividir a cadeia, mas ela é mista porque tem as duas coisas. Ela é insaturada,
né? Porque tem dupla ligação entre carbonos, é ramificada, porque tem carbono terciário e é uma cadeia homogênea, né, e tal, justamente porque não tem heteroátomo, beleza? Fica essas duas aqui para você fazer nesse tempo que resta, né? A glicose e a glicopiranose, que é o nosso corpo transforma a glicose em glicopiranose, né, lá dentro, e com isso a gente pode aproveitar esse açúcar e armazenar ele na forma de glicogênio, né? Beleza? Aqui tem duas outras para você classificar. Aqui tem uma coisa legal da hora, se você quiser deixar anotado aí no teu caderno, então nas suas anotações, o furano, esse composto, esse nome meio esquisito, é um composto que é aromático, cara. Ele é aromático, sim, né? Ele não é o benzeno, mas ele é aromático, né? Porque existe uma certa condição, uma regra que diz que, né, vai dizer se ele é aromático ou não. Talvez no próximo vídeo, na próxima aula, eu trago esse assunto aí para vocês verem, e é isso, mas é uma coisa muito particular da química orgânica, né? Beleza? Então faz as classificações aí, né? Lembrando que quando a gente tem um heteroátomo no ciclo, a gente chama de heterocíclico, né? Heterocíclico, cadeia heterocíclica, na verdade, né? A classificação dela. Ela é heterogênea, mas como é um ciclo, a gente chama de heterocíclica. Por enquanto é isso, então eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco. Aquele abraço. I realize my inner toe is clear. Realize all those false tears. I